O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Então, para aqueles que vão estar acompanhando essa homilia pelo Play Canção Nova, eu estou paramentado de roxo hoje, porque é segunda-feira, e a tradição da igreja ensina também que na segunda-feira nós devemos sempre nos recordar das almas do purgatório e rezar por elas. E nesse tempo, de pandemia, quantas pessoas morrendo, e muitas vezes nós esquecemos de rezar. Então, essa missa eu quero rezar junto com vocês pelas almas do purgatório. Então vamos à compreensão do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é um Evangelho que, para os tempos pós-modernos, até mesmo no que diz respeito à evangelização, isso aqui não é compreendido. Não é. Para compreender esse Evangelho tem que ter muita humildade no coração. Senão, nós não entenderemos. Então está ali, Jesus está caminhando agora para Jerusalém. Ele já havia dito para os discípulos que o tempo dele estava se aproximando, que ele ia ser morto e tal. Os discípulos não entendem. Lá no sábado passado nós vimos isso, que os discípulos estavam sem a compreensão, e Jesus foi lá e reafirmou para eles. E agora os discípulos, aqui está dizendo, eles vão indo, provavelmente eles estavam na frente, não sei, estavam ali discutindo entre eles, quem vai ser o maior? Imagina João perguntando para Tiago: será que você vai ser o maior? É você o maior? E ali aquela pergunta toda. Aí diz que Jesus, ele olhou, viu, percebeu, pegou uma criança e colocou no meio e disse: vocês têm que ser igual a essa criança. Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Não sei se vocês se recordam que esses dias eu falei que o Evangelho de São Lucas, ele procura resgatar tanto a mulher como a criança. As crianças eram desprezadas. As crianças estavam em último lugar. Os apóstolos estavam querendo o primeiro lugar. Aí Jesus diz assim: olha, se vocês não forem igual a essa criança aqui. Às vezes a gente fica imaginando que fala da criança, porque é um bebezinho que está no braço da mãe e aquele negócio todo. Não, Jesus está dizendo assim: olha, as crianças são tidas como as últimas. Se vocês quiserem ser o maior, vocês vão ter que ser igual a essas crianças. Os últimos. Acho que vocês já estão começando a compreender que
o porquê que eu disse que nos tempos de hoje isso não é entendido. Quando lá no paraíso terrestre, no capítulo 3, que lá tem a tentação da serpente. A serpente vai e começa a seduzir Eva. No diálogo dela tem algo importante que o pecado original colocou dentro de nós, com a tentação de Satanás. O diálogo começa assim: é verdade que Deus disse para você não comer do fruto dessa árvore? Aí Eva disse, sim, foi isso que Deus nos disse. Aí o demônio disse, sabe por quê? Porque se você comer, você vai ser igual a ele. Olha só. Aí Eva olhou para o fruto, viu que ele era saboroso e foi lá, comeu. Olha o que é que estava por trás. O desejo de ser grande. O desejo de ser Deus. O homem não pode ter esse desejo no coração jamais. Deus é Deus, cada um no seu quadrado. Deus no quadrado dele de Deus no quadrado dele de Deus e o homem no quadrado dele de homem. Aí veja como é que Jesus, agora ele dá o ensinamento de que nós precisamos ser os menores e não deixarmos que esse veneno, porque esse veneno está dentro de nós, viu? Ninguém quer ficar no último lugar, não. E aqui não é o último lugar de sentar na igreja e ficar lá no último lugar, não é isso não. É o último lugar, ou seja, reconhecer aquilo que você é. Vou abrir um parêntese. O que eu estou falando aqui, não estou me referindo a quem tem complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é uma doença que precisa ser medicada. Com psicólogo, com oração. É assim que se medica. Senão, o que tem complexo de inferioridade vai achar que está falando para ele. Não, não é para você, não. Isso aí é uma doença. Fecha o parêntese, retomemos. Então, olha lá. Então, Jesus, São Paulo vai dizer assim, olha como é que Jesus se torna pequeno, ele sendo grande, porque ele é o grande. Aí São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim, ele, sendo Deus, não se usou desse ser divino dele. Aí ele estava lá no céu, aí ele se rebaixou, né? O verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Aí ele veio, se tornou menor do que os anjos, porque os anjos, em superioridade, em inteligência e tudo, eles estão acima de nós. São seres perfeitíssimos. Nós estamos a caminho da perfeição, até porque, por causa do pecado original. Então, Jesus está acima de tudo, ele é Deus. Ele se rebaixa, vamos dizer assim, é como se os anjos se tornaram agora superior a ele, né? Ele, o verbo encarnado, mas compreendam bem, não é que os anjos são maiores do que ele, não, é só para vocês entenderem. Então ele se rebaixa e vem cá e se torna homem como nós. Ele sendo Deus, o superior. Aí São Paulo vai dizendo assim, que quando ele se torna homem como nós, as pessoas o veem e deveriam vê-lo como Deus, mas não o vê como Deus, o vê como um homem. Sabe aquele de Nazaré? Vocês se lembram
daquele homem chamado Natanael, que depois se tornou Bartolomeu, um dos apóstolos, que ele olhou para Jesus e disse assim: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Se lembram disso? É assim, de Nazaré pode vir coisa boa? Lá embaixo. Aí disse que quando ele ia passando, as pessoas não o reconheciam. Aí ele se tornou menor ainda. Como? Passou pelo sofrimento. Os homens humilharam-no. O Filho do Homem está indo para Jerusalém, vão cuspir na cara dele, vão bater nele. Olha só. Ele se tornou desprezível. Isaías 53 diz que quando olhavam para ele, não sabia nem se era um ser humano. Diante da situação que ele estava, ele foi levado ao matadouro como um cordeiro. Aí Isaías diz, ele não abriu a boca para se defender. E aí bateram nele, fizeram tudo o que era preciso, crucificaram, mataram-no. Aí ao terceiro dia ressuscitou. Aí São Paulo diz, e agora sim, ao simples pronunciar do nome dele, todo o joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Porque Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas ele teve que se rebaixar na sua humanidade. Agora ele é exaltado, depois que passou por tudo isso. Os homens de hoje querem a glória sem passar pela cruz. Diante de Deus, para ser glorificado, tem que passar pela cruz. E vai ser glorificado só depois que morrer. Aí Deus o exalta. Os homens de hoje já querem a exaltação antes da hora, né? Por isso que eu estou dizendo para vocês que vocês não vão entender, né? Olha bem como é que os homens de hoje já entram nas redes sociais. Dá um like. Antes do cara dizer o que ele vai falar, dá um like. Dá like aí, muitos likes. O homem que quer sempre crescer, né? Ele quer crescer no conhecimento. Ele faz um curso. Aí agora ele quer o mestrado. Depois do mestrado, ele quer o doutorado. Depois do doutorado, ele quer o pós-doutorado. Aí você se doutora em tudo. Mas e aí? Para depois o quê? Se exaltar, né? Como uma vez eu vendo uma entrevista, eu já falei disso. Aí era um sacerdote. A entrevistadora veio e disse, ele é mestre nisso, é doutor nisso, é isso. Foi falando assim, né, um monte de coisa. Aí eu passava assim, o cara, né, dava para perceber que ele estava todo cheio. Ainda mais quando diz assim, eu conquistei tudo isso com o suor do meu trabalho. A pessoa fica toda assim, todo cheio. Só não falaram que ele era padre. Falou tudo. Eu acho que já deduziram que era padre, né, talvez, né? Aí não precisava dizer que ele era padre, tinha que dizer os cursos que ele tinha. Para mostrar que o cara é o cara. Aí a gente olha para Santo Tomás de Aquino, ficava lá, colocava a cabeça no sacrário, não se considerava nada, o homem de uma inteligência daquela. Perguntaram para outro, que eu não me lembro agora, de onde é que você tira tanta sabedoria? Eu só fico olhando o crucificado, depois vem as iluminações, eu fico falando assim, mas é dele lá, não tem nada meu. Essa humildade, o remédio contra a soberba, o orgulho, é a humildade. Falei esses dias para vocês de São João Berckmann, né? Que morreu como seminarista. Aí ele tinha lá, dentro dos propósitos dele, ele colocou bem assim, quem sou eu?
nada. Diante dos outros, o último. E o que te espera? As cinzas e o pó. Aí sempre que ele estava diante dos outros, mas não era burrinho não, viu? Ele não era burrinho, por isso que eu falei do complexo de inferioridade. O cara, ele era um rapaz assim, inteligente. Mas ele dizia, quem sou eu? Nada. Diante dos outros, eu sou o último. E o que me espera? Pó, cinzas. Vai falar isso hoje para as pessoas de hoje aí. Quem é que quer ser o último? Os incentivos, né? Não, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que crescer, você tem que ter like, você tem que ter um monte de seguidor, você tem que. E Jesus hoje está dizendo que é para nós sermos o último. Você sabe o que é ser o último? É assim, olha, você tem o conhecimento das coisas, você até sabe das coisas, mas os outros estão tudo discutindo lá, falando, e você fica calado. Se no final alguém pedir a sua opinião, você dá. Esse é o último. Mas você sabe muito mais do que eles. Você não mostra. Esse é o último. Aí o cara, o sabichão, o orgulhoso, aí ele quer mostrar. Aí vai e fala, e não sei o quê, porque o documento tal fala isso, e o tal, e aquele outro fala, e não sei o quê, para mostrar que ele sabe. Ele já chega mostrando. É o maior, sempre o maior, que é sempre, não vai galgar a santidade e não vai habitar com Deus no céu por causa da soberba e por causa do orgulho, de querer se aparecer, de querer se mostrar. Deve-se ser o último, mas não, ele quer sempre ser o primeiro, ele quer mostrar que é o bom. Aí veja, né, esse mundo da internet, né, que gera essa competição, né? Você faz uma live, aí você fica olhando, comparando, né, a sua com a do outro, e aí vai ficando para baixo, né? Vai ficando triste. Por que fica triste? Ah, porque eu me esforcei tanto, não teve nenhum like, só um. Aí vem a depressão, né? Porque o orgulhoso fica depressivo, porque o que está por trás, muitas vezes, da depressão é o orgulho, porque o cara quer ser o tal, mas ele não consegue, aí fica assim, fica para baixo, tristinho, aí fica olhando lá a competição. É o médico que quer ser melhor do que o outro médico, é o padre que quer ser melhor do que o outro padre, é o bispo que quer ser melhor do que o outro bispo, é o missionário que quer ser melhor do que o outro, e assim, é sempre um melhor. E depois chega lá e diz assim, ai, Jesus, e aí, como é que está? Está vendo, Jesus, que eu estou colocando meus dons, os dons que o Senhor me deu? Mentiroso, seu soberbo e orgulhoso. Você está se usufruindo disso para ser o melhor, para mostrar para os outros. E ainda tem aqueles outros que ficam incentivando, dizendo assim, não, você tem que colocar os dons, você tem que colocar os dons. Na televisão, né? Em frente à TV, em frente ao celular, assim, né? Mas colocar os dons no escondimento, lá na roça, cantar lá na roça, naquela capelinha que ninguém vai, com aquelas senhoras tão afinadas que elas cantam melhor do que os anjos do céu, lá você não quer. Você quer ter um grupo bem afinadinho para colocar os dons para todo mundo, né? Para mostrar para todo mundo que você canta bem, mas vai cantar lá na roça, com aquelas velhinhas. Você dá ré maior, elas tiram em ré menor.
E você vai atrás tentando, e aquilo ali vai tirando o sossego de você, porque você está querendo cantar bonitinho, as velhinhas tudo, e você lá, aí não dá, né? Aí é melhor dar uma de humilde, né, lá em frente à televisão, em frente ao outro, para receber os likes. Nossa, foram mais de não sei quantos mil acessos. Aí a pessoa fica ali, olha, aí toda hora ela quer cantar para mostrar, porque ela quer ser maior, não quer ser menor. Esse dia eu estava lá no confessionário, porque eu também quero ser o maior, vocês sabem, né? Isso é da natureza humana. Pior que isso se tornou da natureza humana por causa do pecado original, porque a gente quer ser sempre o maior. Vocês acham que eu não quero ser o maior, não? Ah, claro que eu quero. Se eu ficar dizendo aqui para vocês que eu quero ser humilde, estou mentindo para vocês. Eu quero ser o cara. Eu quero ser o melhor padre da Canção Nova. Olha a soberba do padre José Augusto, o melhor. Aquele que tem que dar opinião em tudo. O primeiro a dar opinião, e é assim, o primeiro que dá, ele já cala todos os outros e já acaba a reunião, vai embora. Não espera nem os outros falarem. Faz a reunião, chega lá, pá, e todo mundo fica assim. Aí na hora que os outros vão falar em nome do Pai, ainda faz o sinal da cruz e termina a reunião. Brincando com o nome de Deus. É assim que eu sou esse cara. O melhor, tenho que ser o melhor. Você sabe, o elefante e a formiguinha? Eu quero ser o elefante. Ele aparece forte, né? A formiguinha? Rapaz, o que é ser formiga? Você já foi no zoológico para ver formiga? Você vai no zoológico para ver elefante. Os elefantes estão lá. Formiga? Aí esse dia eu estava lá no confessionário, aí eu vi uma formiguinha assim, andando, né? Estava até meio, não sei se ela estava tonta, estava desnorteada. Pequenininha, eu não sei como foi que eu acabei enxergando. Aí ia para lá, vinha para cá, ficava rodando assim, ó, ia para lá, ia para lá e tal. Aí, assim, no meu interior, né? É coisa da minha cabeça, né? Não sei se foi Jesus que falou, mas foi coisa da minha cabeça. Aí eu disse assim, eu tenho que ser igual a essa formiga aí, desnorteada. A última, a esquecida. Então, se tiver uma fila assim dos padres da Canção Nova, eu queria estar no primeiro lugar, aí Jesus diz, fica no último. É assim que ele quer, que eu fique no último lugar. Aí os outros tudo aparecendo assim, eu lá. Aí todo mundo já cansou de ver até os outros. Aí quando chega no último, que já sou eu, ninguém vê mais, acabou, já cansou. Aí muda de cena. Aquela foto que é tirada de todo mundo, e você não aparece, você queria aparecer, e depois fica brigando com o fotógrafo, você não me colocou. É assim, sempre assim, o último. Foi isso que Jesus estava falando para os apóstolos, por isso que eu estou dizendo, nesse mundo onde as pessoas querem aparecer, esse evangelho, sabe o que é que tem que ser feito com ele? Rasga, arranca essa página daqui, ó, e rasga. E pega outra qualquer, outra assim que exalta, né? Tudo que você pedir, Deus vai te dar. Essas coisas assim. Eu tenho um propósito para você, aí você descobre o propósito, você fica se achando, tá? É assim, esse é o evangelho de hoje pregado. Mas o evangelho de Pilatos, crucifica-o, crucifica-o. Primeira estação. Segunda estação, ele pega a sua cruz. Você quer essa? Essa aqui é o último, tá vendo? E vai na terceira, na quarta, na quinta, até tiram as vestes dele. Olha, que vergonha. Depois é colocado na cruz, é crucificado. Você quer esse? Eu sei que você não quer. Tapa os ouvidos, porque essa homilia não presta.
Arranca essa página, porque não dá. Seguir Jesus assim não dá. Tem que ser o orgulho, a soberba, o estrelismo, o aparecer e tudo mais, o cara, os aplausos e tudo. É tudo isso. Mas o caminho do desprezo, isso não dá. Bem, espero que você tenha entendido, né? Ou se não, faz assim, faz que não entender e continua nessa soberba sua, procurando ser o melhor, o primeiro. Está vendo? É um reconhecimento daquilo que nós somos, mas não é com complexo de inferioridade. A pessoa, ela se alegra, né? Por que ela se alegra de ser a última? Porque Deus quer que ela seja a última. E como ela quer só agradar a Deus e fazer tudo por amor a Deus, então ela se alegra por ser a última. Então o cristão não é chamado a estar no primeiro lugar, não. Não tem lá o pódio, né? Primeiro, medalha de ouro. Segundo, prata. Terceiro, bronze. Sabe onde é que o cristão fica? Abaixo do bronze. Nem bronze ele ganha. Porque quem tem que estar no pódio é Jesus Cristo, no primeiro lugar. Essa sociedade de hoje fez o quê? Tirou Jesus Cristo do lugar que cabe a Ele. E o homem sentou nesse lugar. E os outros ficam tudo desejando aquele lugar, desejando. É aquele veneno que a cobra colocou lá, a serpente. E quer ser. E para ela ser, se for preciso passar por cima do outro, passa. Se é para colocar o outro de lado, coloca. Se é para mentir, mente. Para estar sempre no primeiro lugar. Agora, no tempo da perseguição, né, todo mundo some, né? Tudo quer ser o último na perseguição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.